No Instagram, me siga lá. Olá, corações, tudo bem? Jéssica, eu já falo com você. Corações, perdoa aí que eu esqueci de passar maquiagem, tá? Mas vamos lá, que o que importa é conteúdo e não maquiagem. A gente não passa conteúdo de maquiagem, então tá tudo certo. Minha casa tá em reforma, a vida tá uma bagunça aqui. Mas vai melhorar, vai melhorar. Oi, gente. Oi, Kelly. Bom, corações, vamos embora para nossas perguntas e respostas? Porque hoje tá aquele dia. Ontem eu dormi respondendo vocês. Hoje a gente tá 4 horas da tarde acordadas. Então vai dar tudo certo. Vamos lá, deixa eu ver aqui umas perguntas. Tem muita pergunta. Vamos pela primeira pergunta? Vamos lá. Primeira pergunta. É normal... Oi, Gleice. A Gleice, daqui a pouco a gente vai estar na mentoria, hein? Mais tarde, 7 horas da noite. Vou estar maquiada porque eu esqueci de maquiar hoje. Vamos lá. Renata, é normal a ex estar em todos os eventos da família? Nível, casamento. Ele diz que são apenas amigos. Gente, o que vocês acham? O Pedro tá destruindo minha casa. Se vocês escutarem barulho, é que ele tá destruindo minha casa, tá? Gente, vocês acham que é normal a ex estar em todos os eventos da família? Então, assim, tem um aniversário, a ex do meu namorado tá lá. Tem, sei lá, sabe? O passeio no parque, a ex tá lá. Eu, sinceramente, vocês podem falar que eu sou boba, que eu sou preconceituosa, mas eu não acho que seja normal. Eu acho assim, eu tenho até uma cliente que ela tem essa questão com a namorada dela, tem um ex-namorado que é muito amigo da família. Então acaba que ele participa de muitas coisas e ela fica incomodada. E o que eu particularmente acho? Eu acho que faz parte se sentir incomodada. Gente, assim, sério, vocês que estão aí me assistindo agora, conta pra mim, pra vocês ia ser normal a ex participar de todos os eventos? Eu não sei, eu penso o seguinte, que quando você teve um relacionamento com a pessoa, você tem um vínculo, sabe? Claro, você tem um vínculo com a família, você tem um vínculo com aquela pessoa, mas a relação acabou, ela tem que entender que aquele vínculo familiar também agora não faz parte. Por quê? Porque vai vir uma outra pessoa e se você estiver ocupando aquele espaço ali, a outra pessoa não vem. Lógico que ela vai ficar incomodada, né? Eu acho isso muito esquisito. Vocês acham esquisito, gente? Eu acho muito esquisito. Eu acho muito estranho. Eu acho que é ex, tem que se comportar como ex. Então terminou a relação. Bora, vamos conhecer outras pessoas? Eu fico pensando, até essa pessoa, ela não vai conseguir ter outros relacionamentos. Imagina ela num namoro e ela vira e fala assim: ai, querido, nossa, que bom que a gente vai sair esse final de semana. Mas deixa eu te falar, vamos sair depois das 5? Porque às 2 eu tenho o chá lá da minha ex-sogra. Ah, não, gente. Pelo amor de Deus. Ou esse povo é muito evoluído, ou eu não sei não. Eu acho estranho, vocês acham? Vocês aí do YouTube, vocês acham estranho? Eu acho. Eu não acho que é normal. Vamos lá, próxima pergunta. Ele tem uma filha de 4 anos e eu tenho ciúmes da criança. Como lidar? Essa seguidora, quando ela fez essa pergunta, eu vi que ela fez uma outra pergunta, um outro comentário logo em seguida. Renata, por favor, não me julgue. E daqui a pouco eu vou até abrir esse comentário. Mas, gente, o negócio é o seguinte, depois eu vou falar sobre julgar, tal, julgar vocês, que às vezes vocês me perguntam umas coisas, vocês ficam com medo de eu julgar, e eu vou explicar sobre isso, mas no próximo comentário eu comento. Gente, entende o seguinte, quando você tem um relacionamento em que a pessoa já tem um filho ou uma filha de outra relação, é natural que você sinta ciúmes? É natural. Por quê? Por que é normal? Porque a prioridade do seu companheiro não é você. A prioridade é o filho ou a filha. E depois que você é prioridade. Isso é o mesmo que dizer que o seguinte, gente, que é pra ele não tá completamente livre. Ele tem que primeiro ver as necessidades da criança para depois ver as suas necessidades. E talvez se você ainda não tenha filhos, você não consegue entender isso. É como se você estivesse em segundo plano. E na verdade você está em segundo plano. Mas isso não quer dizer amar menos. Mas é que tem uma ordem, tem uma organização. E se não é respeitado essa ordem, gente, essa pessoa, ela vai estar o quê? Ela vai estar negligenciando o seu papel de pai ou o seu papel de mãe. Então, eu quero dizer, se você está com ciúmes dessa criança, primeira coisa, provavelmente esse seu companheiro, ele mostra que ele tem um certo caráter, porque ele mostra que ele coloca o filho ou a filha como prioridade.
e ele tá muito certo de colocá-lo. Só que daí, gente, você entender isso de primeira e tratar-se de boaça e ficar assim sossegado, não é o esperado. Por que não é o esperado? Porque você não... Gente, vocês escutaram isso? Tá vivo, Pedro? Ô, lindo, vai com calma. Acabou, né? Eu acho que você acabou com o nosso telhado. Mas enfim, vocês escutaram, gente? Esse homem tá doido, tá bom. Depois eu vou mostrar pra vocês como é que tá ficando o meu quarto, que vocês não têm noção. Mas vamos, isso é um momento pra uma outra live, pra um outro encontro, quando seu marido destrói sua casa. Mas tudo bem, depois a gente conversa sobre isso. Mas eu tava falando sobre o companheiro ter uma criança. Gente, a primeira prioridade é a criança, sim. Você sente ciúmes por quê? Porque você se sente em segundo plano. Você se sente em segundo plano porque, coração, você tá em segundo plano. Então, é natural você sentir ciúmes. Agora, a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando você sente os ciúmes e ele fica descontrolado, você tá competindo com uma criança. E não tem como você competir. Oi, Jéssica. Depois eu te respondo sua pergunta, tá? Mas não tem como você tá competindo com essa criança. Porque são papéis diferentes, lugares diferentes. A gente tem que entender isso, gente. Na vida, a gente quer ser a primeira prioridade, a mais importante para outra pessoa, e talvez a gente não mas é por uma questão de ordem. Quem traz esse conhecimento é a constelação familiar. Então, você tem que entender que existe uma prioridade quando se tem filhos. Quando você tem filhos antes desse relacionamento, esses filhos vão ser prioridade. E você vai ter que lidar com a sua pequenez de querer ser o centro das atenções, porque você não vai ser. Isso não significa que você vai ter um espaço muito legal nessa relação. Você vai ter. Você vai ter um espaço legal na relação. Ele vai sim te valorizar, querer saber sua opinião, mas ele tem que respeitar essa ordem. Porque senão a criança vai ficar com uma necessidade. E essa criança com necessidade vai ser um adulto problemático, né? Então entenda que cada um tem seu espaço, cada um tem sua hora. Se você achar que tá demais, que assim, que nunca tá tendo a hora só de vocês, aí você pode colocar. Como se você fosse, um casal como normal, péssima palavra, mas assim, um casal habitual que é o pai, a mãe e o filho, né? Eles também têm que ter um espaço só deles. Então, mesma coisa, por mais que não seja sua filha, você tem que ter um espaço só com ele, tá? Mas não coloca isso como um problema, nossa, um problemaço. Não é um problemaço. É uma coisa que você pode adaptar muito bem, você pode solucionar muito, muito bem. Basta que você saiba qual que é o seu lugar. E o seu lugar é de amor, é de carinho também, mas nunca entre em competição com essa criança. Ela tem necessidades, tá? Olha pra ela como uma criança. Ela não é a amante, ela não é nada disso. Ela é uma criança que precisa de prioridade, sim. Beleza? E, gente, uma criança bem tratada é um adulto que nos deixa em paz. Ai, gente, eu tô com cada coisa hoje. Olá, corações. Olá, Adriana. Eu tenho 22 anos e meu namorado 46. E ele tem filhos da minha idade. E isso tem se tornado um problema, porque os filhos não aceitam nosso relacionamento. Beleza, vamos falar sobre filhos do companheiro, que não são mais crianças, são adultos, tá? Eles ainda continuam sendo prioridade no sentido, mas é uma prioridade diferente, tá? No sentido que eles continuam sendo filhos. Só que filho nenhum no mundo, vai ditar como vai ser o relacionamento dos pais. Não tem dessa de transferir para o filho, sabe? Ou para a filha. Ai, você gostou do namorado da mamãe, do marido da mamãe? Não, quem tem que definir se gostou ou não é você, não é o seu filho. Lógico que importa o bem-estar. Se você colocou um canalha dentro de casa, óbvio que quem tá errado não é a criança, não é o companheiro, mas é você que tomou essa decisão, certo? Então o que você precisa ter? Você precisa ter o seguinte, gente. Filho é filho. Filho não tem o direito de definir sobre a vida amorosa. O que seu companheiro especialmente precisa fazer, provavelmente, é colocar ordem. Quem que é o pai? Sou eu. Vocês são as crianças, vocês são os filhos. Então, vocês vão sim, gostando ou não, ter que respeitar minha companheira. E ponto. Não tem um mimimi, conversinha. Não. Vocês têm que respeitar. Em contrapartida, por favor, né? Seja uma companheira, uma boa companheira que mereça essa luta, que mereça essa colocação, tá? Mas é importante isso. Fala sobre a diferença de idade. Isso é motivo para não levar uma relação adiante? Diane, nunca achei. Não acho que diferença de idade é um motivo
não, isso aqui é a base para não se levar uma relação adiante. Não acho. Eu acho que assim, se tiver desrespeito, é uma base para às vezes você não levar a relação adiante. Tem muito desrespeito, tem traições constantes, isso nunca muda, então você tem que repensar. Mas diferença de idade, gente, não faz diferença mesmo, sabe, efetiva, se vocês não verem isso como um problema. O problema é que me deu até um gancho aqui. O problema, gente, é que às vezes a gente fica muito limitado com as crenças limitantes da sociedade. Então, por exemplo, a mulher tem que ser mais nova que o homem pode ser mais velho, mas não pode ser X tempo mais velho. Quem disse isso? Quem disse que esse é o jeito que funciona? Que o jeito que funciona é de ser na mesma faixa etária, ser da mesma classe social? Isso tudo são crenças. São tudo crenças. Então, quem vai definir se sua relação vai pra frente ou não é você, não é a sociedade. Então, não é a sua mãe, não é seu pai, não é o vizinho. O povo não tem nada a ver com isso. Mas se você tá entregue àquela relação e pra você tá ok, beleza, mantém firme e vamos desenvolver uma relação saudável. Agora, não fica limitando assim, uma moldura da sociedade que tem que ser de um jeito, tá? A gente pode ver que aqui em casa mesmo é diferente. Sou o quê? Mais velho que meu marido. É 1 ano, mas eu sou 1 ano e pouco. Ai, gente, eu me lembro. Nossa, vamos tricotar? Hoje eu tô assim, ó. Hoje eu tô leve. Hoje vai começar a aula com as mentorias com as meninas sobre comunicação. Então hoje eu tô uma pessoa leve. Mas vamos tricotar. Eu me lembro que quando eu conheci o Pedro, na verdade, quando eu vi ele novamente. Aí eu me lembro que me bateu um negócio assim, poxa, eu sou mais velha que ele, né? 1 ano e tanto, quase 2, né? Eu falei, poxa, isso não vai dar certo. Eu tinha esse preconceito, sabe? Porque eu, mais velha que ele, aí ficava aquelas coisas, né? Papa Anjo, tudo dentro da minha cabeça. E aí, gente, hoje olhando pra trás, não faz a mínima diferença. Inclusive, o Pedro tem atitudes muito mais maduras e adultas do que companheiros de amigas minhas que são muito mais velhos que ele. Então, assim, não é a idade que faz diferença real. E se eu tivesse me limitado a essa questão de idade, por mais que era pouca idade, né, 2 anos, que pra mim era muito, na época eu achava uma coisa, se eu tivesse me limitado a isso, eu não estaria nessa relação que eu tô hoje, né, 10 anos. Então, tudo é crença, gente, tudo é crença. Meu esposo tem um filho do primeiro casamento. A gente sempre busca ele para passar férias aqui com a gente. Adoro ele, não tenho ciúmes nenhum, sempre dou maior força para ele ir buscar. Aí, ó, legal, Maria. Eu acho que assim, é uma construção. Eu acho que cada pessoa assim que tem uma relação, que vem filhos de outro, né, relacionamento, vai ser uma construção mesmo, de entender que todo mundo tem o seu espaço, mas se tem que respeitar o espaço do outro. Quem que eu ouvi falar sobre isso, que eu achei bem legal, foi a Maria Flor. A Maria Flor, ela tem um canal no YouTube, agora esqueci, ela e o namorado dela, marido dela. E aí o marido dela já tem filhos, né? Já tem uma filha de um outro relacionamento. Então ela conta um pouquinho dessa questão dos ciúmes, que pra ela teve muitos ciúmes, que agora, depois de muitos anos, que ela tá conseguindo entender o lugar dela, que não é uma competição com o lugar do filho. Então ela falou que agora tá legal, mas que é uma construção. Às vezes a gente olha o que a gente quer, né? Poxa, Renata, isso aqui seria o ideal, isso aqui é onde quer alcançar. Mas a gente tem que ficar assim, tranquilo que a gente está no processo, no caminhar de chegar naquele lugar, né? Oiê! Na maturidade do homem também, como assim? Que bom. Você perdeu a mentoria, né? Diane, as vagas esgotaram, o pessoal ficou lá mandando mensagem. Eu falei com vocês, falei que ia acabar. Ó, como manter a harmonia no namoro à distância? Namoro à distância tem uma peculiaridade. Fantasias a nível hard. Acontece que, se perto as pessoas já costumam fantasiar, imagina longe. Longe, meu coração. É uma coisa assim, maravilhosa. Cada um pensa uma coisa, que fica imaginando e fica buscando ali, nossa, quero uma pista de que tá me traindo, quero uma pista do que ele tá fazendo ou ela tá fazendo. Então, acho que o grande dificultador mesmo, quando a gente fala de distância, é que você vai ser testado quanto à confiança. Tanto você quanto o outro. O quanto você confia, né, na outra pessoa. Se não tiver confiança, essa relação
Não tem muita chance. Porque vai ser a base muito primordial para quem está no relacionamento à distância. Outra coisa que eu falo sobre relação à distância. Eles não têm muito tempo para ficar com joguinho, picuinha. Eles têm que resolver. E tem que resolver o mais rápido possível. E quando estão perto, juntos, tem que resolver e bora pra ficar bem. Porque se eles sempre se encontram e tá na picuinha, tá ruim, o que eles começam a ter de padrão de mentalidade? Pô, relacionamento é muito ruim. Essa relação é muito ruim. Então, dali a pouco, esse casal vai acabar terminando. Porque se quando eu encontro é ruim, pra que eu vou ficar com essa pessoa? Então, quem tá em relacionamento à distância, o que eu diria pra você manter harmonia é cuidado com as criações na sua cabeça. Muitas coisas são só inseguranças que você mesmo está criando, tá? Você não é detetive, você não está numa relação para ser detetive, você não é menos interessante, não é porque está distante que a pessoa vai ficar correndo atrás igual um coelho, sabe? Para procriar. Então, assim, não é assim, sabe? E se essa pessoa é assim, é um coelhinho ambulante, sabe? O coelho safadão... Gente, eu tô demais. O coelho safadão, então aí você tem que repensar, né, colega? Porque se você escolheu o coelho safadão para se relacionar e dar a distância, aí não é prova de confiança que você precisa, não. É de sanidade mesmo. Você precisa saber se tá tudo funcionando aí dentro. Porque, benza a Deus, que treta. Então, gente, se a pessoa é uma pessoa bacana, você pode confiá-la, é ali, a harmonia vai acontecer em proporcionar bons momentos para vocês. E o que é para ser resolvido, resolva rápido, rápido. Não tenha tempo para ficar deixando isso crescer não, porque senão fantasmas crescem também, tá bom? É só isso. Minha insegurança não existe, só a distância não. Insegurança, coração. Oi, Evelyn. Beijo, coração. Aí, trem. Falou toda a verdade, Rê. Meu ex é 10 anos mais velho do que eu. Sempre achava que homem mais velho é mais maduro, mas aprendi que não. Não mesmo. Idade não define maturidade, com toda certeza. Com toda certeza do meu coração, não define. Gente, eu vi que tem pessoas aqui chamando pra entrar ao vivo, né, comigo. Eu tô pensando em começar a fazer, tipo, um dia da semana, da gente fazer pra mentoria ao vivo, assim, um minutinho com vocês. Acho que seria legal. Tô matutando essa ideia. Vocês me falem aí se vocês iam gostar. Mas, gente, peraí. Não me julgue pela pergunta da criança. Eu sei que é errado e já me julgo por isso. Gente, eu quis colocar essa daqui porque eu achei bem interessante. Como a gente cria coisa na nossa cabeça, né? Como a gente cria o que o outro acha da gente, o que o outro vai criticar sobre a gente. Então, quando ela manda essa questão, ela tá falando muito mais das inseguranças dela do que de mim. Então, olha, não me julga, cuidado, né? Me trate com carinho. Eu acredito que ela já deve ter sido muito julgada, mas principalmente que ela deve se julgar demais. Gente, não fica tão preso a isso. Não fica tão preso ao que os outros vão achar de você, o que os outros vão achar da sua vida, do seu relacionamento, o que os outros pensam sobre. Isso, de fato, não tem a mínima importância. O que vocês podem começar a entender é que a relação de vocês e o que vocês pensam é o que é importante. Então, as pessoas de fora, elas podem, meu pai até fala isso, eu acho que ele é muito sábio quando ele fala isso, né? As pessoas de fora, elas sempre têm uma opinião sobre o filho dos outros e o que fazer com o dinheiro dos outros. E eu acrescentaria, o que fazer sobre a relação dos outros, né? Todo mundo tem uma opinião. Não, você tem que terminar, você tem que fazer isso com ele, você tem que fazer aquilo, ou faça isso com o seu dinheiro, não faça aquilo. Nossa, até lembrei um negócio. Não faça aquilo. Então, isso tudo, gente, é muito fácil quando a gente não tá vivendo. Então, quando vocês me fazem uma pergunta, longe de mim ficar criticando, ficar tipo assim, nossa, essa pessoa, meu Deus, que pessoa nada a ver. Não, às vezes eu dou uns cutucando vocês forte, às vezes eu dou uns tapas assim, mas é pra vocês acordar. E é com carinho, tá? Eu sei que às vezes eu pego assim, pesado com vocês, mas é pra vocês verem uma coisa. Isso não significa que eu estou julgando. Eu tô querendo te abrir os olhos pra uma coisa que você mesmo não tá vendo, tá? Mas sabe, desprendam disso. Não existe essa questão do o outro tá me julgando.
Tô nem aí se o outro tá me julgando. Você tá julgando, tá julgando? O outro não sabe sobre a minha dor, não sabe sobre o que existe dentro de mim. Quem tem que saber isso é você mesma, tá? Então, eu acho que isso que vocês têm que ficar focadas. E outra coisa, gente, para de ficar contando sobre o relacionamento de vocês para todo mundo que vocês encontram. Porque eu vejo isso, vocês têm um problema na relação, vocês falam com essa colega aqui, com a amiga do trabalho, com a amiga que não sei o que tem, e gente que nem é tão amiga sua, sabe? E que em vez de te ajudar, vai pôr lenha pra você se ferrar na sua relação. Então você já pensou a possibilidade de você se recolher? De você parar de ficar falando mal do seu companheiro e se recolher? E pensar o que está acontecendo e buscar ajuda de profissionais. Mas assim, quanto menos pessoas souberem, quanto menos você disseminar assim, o problema do seu relacionamento, menos isso vai ficar grande. Porque assim, menos vai crescer, né? Porque eu vejo que às vezes a pessoa fica ali remoendo, ela não consegue resolver com o companheiro, aí ela começa a falar com um monte de gente e essas pessoas se sentem sim no direito de criticar e de dizer o que você tem que fazer. Gente, o poder da relação de vocês não está na mão da outra pessoa. Presta atenção nisso. O poder da relação de vocês está na mão de vocês. Vocês prestem atenção, tá? Tô meio brava. Peraí. Rê, você concorda que sobre nossa relação não devemos ficar comentando com ninguém porque gera muita insegurança? Jenny, não é que gera muita insegurança. Pensa assim. Pensa o seguinte. Vou te dar uma imagem aqui. Você, na verdade, te dar uma imagem, mas acho que não vai ser muito útil. Mas pensa o seguinte, você tá com um problema com seu companheiro. Aí você vai pedir opinião para uma colega que tem um relacionamento que tá uma porcaria. Pra que você vai pedir opinião para ela? Eu quero dizer assim, não é que ela seja uma pessoa ruim, ela pode ser até uma pessoa boa, mas tipo assim, se ela não tem a ferramenta, você sabe o que vai acontecer? A única coisa que vai acontecer vão ser duas pessoas detonando uma terceira pessoa. E digo mais, quanto mais você falar, mais ela vai ficando pegando antipatia do seu namorado ou do seu marido, mais ela vai se achando no direito de dominar a sua vida e dali a pouco, quando você estiver bem com seu namorado ou seu marido, ela vai ficar com raiva de você. Porque você não fez o que ela disse que era pra você fazer, que a professora lá disse que era pra você fazer. Então eu acho assim, que não é que aumenta a insegurança, eu acho que aumenta a confusão. Quanto mais gente a gente fala, menos coerência a gente tem pra fazer, menos clareza a gente tem. É isso que eu acho. Meu computador tá doido hoje. Era a minha pergunta, acabou de responder da maturidade. Ah, tá bom. Deixa eu ver a pergunta aqui. Rê, boa tarde. Como saber dialogar com meu namorado? Detalhes, ele não gosta de conversar. Ana, por isso que eu fiz a mentoria em grupo sobre comunicação. Porque eu podia, Ana, te dar uma diquinha, mas não é uma diquinha só que você precisa. Por isso que hoje vai começar esse curso, esse grupo, né, da mentoria em grupo sobre comunicação. Não temos mais vagas, tá? E nem sei quando eu vou abrir a próxima turma. Mas não é uma dica. Gente, quando a gente fala de comunicação, tem tantas coisas que envolve o que está dentro de você, envolve o que está dentro do outro, envolve como se colocar, envolve a hora certa de se colocar, envolve como fazer o convite para o outro conversar com você, envolve como resolver um problema em vez de criar outro problema. Então, comunicação, que é uma das minhas especialidades, né, que eu sou especialista em comunicação aplicada, não é só uma diquinha, é um monte de coisa. Então, se ele não gosta de conversar, aí a gente tem um monte de coisa que a gente tem que ver. Qual o momento que você está chamando ele para conversa? Você está sendo clara nessa comunicação objetiva ou você traz um monte de coisas, um monte de temas que ele tem que enfia aquilo ali naquele companheiro e ele tem que dar conta daquele tanto de coisas, né? Então, assim, provavelmente tem várias falhas na comunicação e por causa disso ele não está se sentindo confortável em conversar com você. Então você tem que mudar a sua postura. Hoje, na aula de hoje, que eu vou dar para a mentoria em grupo, a gente vai falar sobre como identificar a personalidade do outro e como identificar a sua própria personalidade. Para você saber conversar com mais clareza, com mais objetividade. Vai ser show! Mas as vagas da mentoria estão fechadas no momento, mas vai ser show. Quem trai sempre pode deixar de trair? Depende. A pessoa só vai deixar de trair
se chegou uma consequência e fizer sentido para ela. Por que eu vou deixar de fazer uma coisa se essa coisa é gostosa, é legal e eu não tenho consequência? Eu não paro, eu continuo, tá gostoso? Por que eu vou parar? Né? Agora, se ele traz sempre, 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 aí coração, você tem que realizar dentro do seu coração. Ele tá traindo tanto, então vocês não estão aprendendo sobre a traição. Vocês não estão aprendendo o que a traição tá ensinando para vocês, para o relacionamento de casal de vocês. E se vocês não estão aprendendo, ele vai continuar traindo e você vai continuar recolhendo as mesmas mágoas, as mesmas antipatias dele. E assim, chegando à conclusão que ele é de um jeito e você é do jeito que você tá pensando que você é. Ou seja, isso é uma minhaca que vocês estão numa montanha não, é areia moventiça. Você só não sacou ainda. Boa reflexão, porque às vezes quero ficar na dúvida, casar ou não, porque as pessoas falam 13 anos e ainda não casaram. Ah, gente, essa pessoa não tem nada a ver com isso, não. Ah, Evelyn, top 10, né, Evelyn? Evelyn fez meu curso, Evelyn é das VIP. Vamos lá. Porque algumas pessoas só reagem e entendem as coisas quando levam uma bronca, um choque da realidade. Evelyn, deixa eu dar uma organizada aqui para responder você. Evelyn, não é que as pessoas, elas só respondem quando tem um choque da realidade. Não é isso. É que provavelmente na sua relação vocês criaram isso. Que você fala, tô supondo, tá bom, Evelyn? Não é que você tenha me dito, mas eu tô imaginando pela sua pergunta. Você fala, não é levada a sério, você também não se leva a sério e aí repete o mesmo comportamento. Ele repete. Aí você fala de novo, meio que brincando, meio sem ser levado a sério, ele repete. Até que chega uma hora que você vai explodir. Até que chega um momento em que você tá com tanta mágoa recolhida, tanta mágoa, que você explode. Nesse momento, assusta. Mas não é que é só assim que ele te ouve. É que provavelmente é só nesse momento que você se leva a sério. Entende? Que você se coloca a sério. Então, às vezes, se o outro não tá levando a gente a sério, a gente tem que fazer uma primeira pergunta. O que na minha comunicação tá falhando? Porque se ele não tá me levando a sério, provavelmente eu não tô me levando a sério. Então, não é que ele não entende, ele entende só com a bronca. Ele entende só quando você se coloca numa postura adulta. E talvez, quando você se coloca nessa postura adulta, é quando você explode. Só que assim, tem muitas formas de você se colocar sem precisar explodir. Gente, as coisas não precisam se resolver sempre numa DR. As coisas não se resolvem em briga. Ao contrário, as coisas podem se resolver no momento de paz, de compartilhar. Hoje, por exemplo, vocês sabem, né? Eu faço terapia também, eu falo isso pra vocês. Eu também tô no meu desenvolvimento pessoal. Renata não é um ser humano acabado, não. Renata é um ser humano todo imperfeito que tá ali desenvolvendo. Então, hoje eu tive várias sacadas na minha terapia, várias coisas que abriram a minha mente e que eu já vou trazer pro meu relacionamento. Então, eu não preciso esperar um momento de crise para trazer uma coisa e para ser ouvida. Eu já vou convidá-lo. Olha, estava pensando, inclusive, sobre a reforma. Então, estava pensando, olha só o que a reforma me faz pensar, olha o que me faz sentir, olha o que eu fiquei imaginando que a reforma pode trazer pra gente de negativo, olha o que pode trazer de positivo. Então, assim, cada momento que você tiver uma consciência, você pode trazer essa consciência pro seu relacionamento. Cada momento que uma coisa fizer sentido para você, em vez de você guardar, você pode compartilhar com seu companheiro. E todas essas palavras como, mas ele não se importa, ele nunca me ouve, ele não tá nem aí pro que eu tenho de percepção, isso tudo é uma crença na sua cabeça. E quanto mais você acredita nisso, menos você contribui para sua relação melhorar. Gente, eu acredito numa relação adulta, vocês sabem, meu canal, meu IG, é tudo voltado para uma relação adulta. Uma relação adulta, ela passa pelo compartilhar. Eu dizer para o outro o que eu percebo.
Então, eu vejo assim que muitas vezes a gente tem algumas crenças dentro da gente que impedem a gente de agir de uma maneira assertiva. Então, às vezes eu acho que eu pinto o meu companheiro como assim, sabe, uma rocha. Meu companheiro, nossa, não tem nada que chega até ele. Ele é inatingível, ele não gosta de conversar, ele é grosso, ele é aquilo outro, e aí eu vou criando essa montanha. E aí essa montanha vai separando a gente. Por quê? Porque eu não olho mais ele, mas eu olho o que eu acredito que ele seja. Eu te pergunto, será que realmente ele é desse jeito? Ou é confortável para você acreditar que ele é essa pessoa grossa, acreditar que ele é essa pessoa inatingível, essa pessoa que não gosta de diálogo, e você não tem que conversar. Você não tem que se expor, trazer uma possibilidade diferente. Por quê? Ah, porque ele é assim, então eu não preciso. Você precisa sim. Você quer que essa relação continue? Sim, é importante o diálogo. Mas o diálogo não precisa ser DR, entende? Eu bato nessa tecla. Eu já passei por várias fases de diálogo na minha relação. Já passei pela fase de vamos conversar. Precisamos conversar sobre nossa relação. Aquela cara de DR, gente, Pedro odiava. O que você está sentindo? Ele queria morrer. Mas eu já passei por todas essas fases. E hoje, como é que eu faço? Eu faço o diálogo, mas de uma maneira assim, fluida, natural. Como a gente falaria de uma série, a gente fala sobre uma coisa da nossa relação. Olha, eu tive essa percepção, vou te contar sobre isso que eu estava pensando, tal. E a gente compartilha. É um compartilhar. Você tem um tempinho para uma coisa que eu estava pensando aqui sobre a gente? Gente, fala isso. Você tem um tempinho para uma coisa que eu estava pensando aqui? A pessoa fica um pouco curiosa e ela fala, tem, o que é? O que é que você está pensando? Aí você começa o diálogo, você começa a conversar. Traz o outro, pergunta pro outro o que ele acha. Que não é um monólogo, né, gente? É um diálogo. Pergunta pro outro o que ele acha. Tá? Peraí que a Evelyn escreveu aqui mais coisa. De nada. E quando a pessoa promete que vai parar de trair só quando arruma as coisas para ir embora. Depois começa a trair novamente. Parece que quer ficar com as duas. Não aceito isso de maneira alguma. O que fazer? Então, Jeane, o que acontece é que a traição virou uma moeda de troca de vocês, né? Ah, não, ó. Se você parar de me trair, olha só o que você vai ter. Se você continuar me traindo, olha só o que você vai perder. Então, a traição virou uma moeda de troca. Vocês não estão aprendendo com a traição. Vocês usaram ela como uma artimanha no jogo psicológico de vocês. E jogo psicológico, eu não sei se eu sou clara quando eu falo jogos psicológicos, né? Mas jogo psicológico são aqueles joguinhos, picuinhas que o casal faz, sabe? Rotinariamente, sempre. Então, é como se fosse aquela briga instalada sempre. Então, isso são jogos psicológicos, de uma maneira muito sucinta. Então, assim, é como se, assim, isso da traição virou uma moeda de troca entre vocês. Virou olha, se tiver isso, se você vai ter isso. Se não tiver isso, não é isso, gente. É olhar pro camarada e falar assim, olha, foi uma bosta o que você fez. Você traiu, eu tô com raiva. Com muita raiva de você. Me dá vontade de sair dessa casa. Só que assim, a gente tem dois caminhos. Eu quero ficar, mas eu não quero ficar de qualquer jeito. Então eu sou honesta, entende? Eu não quero ficar de qualquer jeito, eu quero ficar com você querendo ficar nessa relação. Porque se você não quiser essa relação, e isso que eu quero dizer, a relação só comigo, pra mim também não serve. Então eu fico pensando, se ele quer as duas e ele tá fazendo todo esse jogo, o poder tá todo na mão dele. Cadê a sua voz? Cadê o seu poder nessa relação? Cadê a sua opinião? Não, a gente vai conforme o barco dele? Cadê o seu barco? Você tem que se colocar, coração. Se colocar mesmo. Direta. Reta. Ó, eu adoraria ficar com você. Escolhi você pra minha vida. Mas nesse jeito me machuca. Desse jeito eu não quero. Então a gente tem dois caminhos. Ou a gente continua juntos e a gente continua só nós dois juntos, ou a gente vai terminar. Mas isso de você continuar com as duas, pra mim, não rola. Mas daí, gente, passa pela segurança. E de você saber que você não depende da outra pessoa. Aqui que é a treta.
Porque a maioria, e eu sei muitas aqui que estão me assistindo, morre de medo de terminar. Morre de medo. Porque só de pensar em terminar já tá um calafrio. Ai, meu Deus do céu, se a gente termina... Se termina vai ser uma porcaria mesmo. Você vai sofrer? Vai. Mas você não precisa desse homem para viver. Então traga para você o poder também nessa relação. Senão você fica ali, ó, se submetendo a migalhas. E relação de migalhas é uma relação embasada na escassez. Você não quer uma relação com abundância, com amor, com afeto, com tudo mais que tem direito? Então seja essa pessoa que entende o que você quer. E não se submeta a qualquer coisa. Porque se você se submete, não acredite que o outro vai passar a mão na sua cabeça, não. Ele vai fazer de ser gato e sapato. Tá errado? Tá não. Porque em vez de vocês terem uma relação adulta, você tá numa postura infantilizada. Em que você está se submetendo ao papai. Ai, credo. Né? Vocês conseguem ouvir isso, né? Submetendo ao papai. Ah, gente, pelo amor de Deus. Você não casou com seu pai, não. Pede igualdade. Você não precisa para viver. Não é seu pai, não é sua mãe e você é um recém-nascido, não. Você é uma mulher com autonomia. Ai, mas e se eu tiver toda essa autonomia e a relação terminar? Se a relação terminar, não suportar autonomia, não suportar uma relação adulta de igualdade, então essa relação já ia acabar. Mas claro que eu sempre faço convite, dá para trazer o outro. Dá para fazer o convite para o outro também ser adulto. Mas não espere que o outro seja adulto se você é uma criança na relação. Não espere que o outro seja adulto se você é uma mãe na relação. Aí tá incoerente. Aí não faz sentido. Você quer igualdade? É igualdade. Nós estamos aqui como iguais. Sou perfeita? Sou não. Você é perfeito? Não é não. Mas vamos aprender junto. Mas ó, no meio da minha imperfeição toda, eu aprendi que isso daqui eu não admito. E aí eu sou clara. Isso eu não admito, porque isso pra mim dói. Percebe? Então assim, é isso do equilíbrio, do se posicionar. Respeitar você. Respeitar o outro, tratando como gente, como adulto, tá? E aí sim a gente pode ter uma relação gostosa. Porque a relação gostosa, gente, é igual para igual. Papai com filhinho não é uma relação, né? Pelo menos é uma relação que eu desejo pra mim, não é uma relação de dependência. Gente, eles são crianças, mas não, pelo amor de Deus. Nossa, eu fui lá e fui cá, né? Mas deu pra entender, né? A Evelyn diz assim, mas a pessoa é assim com todo mundo na vida dela. É meio que patológico, com família, com amigos. Eu acho que você entendeu isso que eu acabei de falar, Evelyn, acho que responde a sua pergunta. Enquanto não leva um chacoalhão, não aprende o que está dizendo a ela, né, essa pessoa. Evelyn, então aí o que eu tenho para te dizer é isso. Talvez a estrutura toda da família dessa pessoa tratou ela como uma criança. Sabe? Eu tenho um exemplo muito próximo, de uma pessoa muito próxima, que a família inteira trata ela como uma criança. Gente, 20 cacetada anos. Não, é tudo muito assim, sabe? Não, gente. Se todo mundo trata ela com a criança, não espere que ela tenha uma atitude adulta, né? Agora, não é porque todo mundo faz que você vai ser todo mundo. Ah, não, é porque ele já aprendeu que é assim, que só na chicotada, no chaculejo e tal. Me lembrou um cliente meu. Eu tinha um cliente que ele entrou no meu consultório e ele ficava assim: Renata, pode ser grossa comigo. Pode sim, me dá um saculejo, pode me chacoalhar. Eu olhei assim pra ele, eu falei, eu posso. Eu consigo. Pode ter certeza. Meu filho já fez cada coisa. Já mandei cliente embora da minha sala. Falei, ó, não vai. Hoje você não tá prestando pra essa sessão, não. Pode ir embora. Semana que vem a gente volta a conversar. Então, assim, eu sei me colocar. Eu sei chacoalhar. Eu sei dar tapa. Mas eu olhei pra ele e eu falei assim, mas esse é o seu modelo. Você só sabe receber isso, né? Então, eu escolho não fazer parte desse modelo. O que eu vou te dar é uma outra coisa. A consciência adulta do que você vai decidir do que você quer ou não. Mas esse homem ficou incomodado. Mas ficou uma raiva de mim. Mas uma raiva. Porque ele queria que eu fizesse o mesmo joguinho que toda a família dele fazia. Que era chacoalhar ele. Eu me recusei. Falei, aqui
eu não tô pra ser sua professora, não. Aqui, eu não sou sua mãe, não. Não vou ficar te dando bronca. Mas eu vou te contar o que eu percebo. Você quer ver? Você vê, mas vai ser com amor. Aqui não vai ser com dor. Foi difícil. Foi difícil ele gostar dessa ideia, viu? Não, foi muito difícil, mas deu certo. Né? Depois deu certo. Rê, como saber se a relação é adulta ou imatura? Uma boa pergunta, Jane. Uma relação adulta, ela é, como eu estava falando com vocês, é entre iguais. Eu não tenho medo, sabe? Não existe essa coisa de medo medo de me colocar, medo do que vai falar, medo de crítica. Não, numa relação adulta, você se coloca e você também abre espaço para o outro colocar, mesmo que você não goste. Você acha que eu gosto do que o Pedro me fala? Nossa, por volta ali de outubro ou novembro, ele me falou cada coisa, assim, me chamou para a realidade. Ele, olha, lindo, olha só o que você tá fazendo disso, disso, disso. Nossa, eu não gostei. Eu não gostei, mas não gostei não foi porque ele estava dizendo, eu não gostei de ver o que eu estava vendo. O que ele estava vendo e estava me mostrando, na verdade, né? Mas ele tinha liberdade de falar pra mim abertamente. Então, numa relação adulta, eu acho que é isso. Passa pela liberdade, sabe? Existe sempre muita liberdade. Liberdade de você, liberdade do outro ser o outro. Acho que numa relação que não existe liberdade, é uma relação que existe uma hierarquia, então. Patriarquia... Não sei falar a palavra. Patriarquismo. Talvez. Então, assim, existe medo, né? Existe receio do que vai falar, de como. Então, não é uma relação adulta. Porque uma relação entre iguais, a gente não tem medo. A gente coloca, mesmo que a gente escute coisa que a gente não quer, a gente fala, nossa, essa doeu. Me lembro no dia que o Pedro me falou, né? Que ele falou que eu tava exagerando, né? Nas questões de trabalho, e realmente, eu tava tinha dia que eu acordava 5 horas da manhã e até 10 horas da noite, né? Enfim. E ele falou, olha, lindo, não tá legal, olha só como é que você tá fazendo, olha o que você tá se propondo e tal. E ele me trouxe isso. Gente, mas eu chorei mesmo, doída, sofrida. Falei, nossa, eu tô vendo, agora eu tô vendo. Mas eu não tava sofrida com ele, eu tava sofrida com as decisões que eu tinha tomado. E aí eu falei, mas a partir de agora vai mudar. Então, quando a gente tem uma atitude adulta, é assim, a gente toma consciência e a gente traz aquilo para uma aprendizagem, para um desenvolvimento. Quando a gente tem uma atitude infantil, a gente toma consciência e se fecha, né? E aí, aquilo lá não frutifica, não vai para frente. Então, atitudes adultas sempre frutificam, sempre vão trazer para frente. Rê, me responde essa. Ô, Lelê, valeu. Meu namorado. Rê, me responde essa. Meu namorado quer viajar ano que vem e acho que o melhor amigo dele quer ir junto. O que eu faço? Queria um tempo, só nós dois. A gente até discutiu ontem sobre isso, o que eu faço. Eu ri porque o Pedro tinha umas coisas assim também, oh meu Deus. Nossa, né? Aquela coisa, né? Eu tenho um plano, meu namorado tem outro, meu marido tem outro. Ai, gente. Era cada coisa aqui engraçada. Mas assim, você pode falar abertamente. Não, você já pensou em falar abertamente? Tá bom, eu tô entendendo que você quer que seu melhor amigo vá, que eu vá, tal. Mas eu não tô achando que isso vai ser uma boa ideia. Porque eu tava querendo um momento só a gente, tal. Então, sempre trabalho com honestidade. O que você acha? Ah, não, mas eu queria muito que ele fosse. Ah, então vamos pensar uma alternativa aqui que dê pra ele ficar tantos dias e depois a gente passe mais X dias só nós dois. Então a gente vai entrando em um consenso. Tá? Já conversei e não adianta. Gente, quando a gente conversa e não adianta, provavelmente é a forma de comunicar que não foi efetiva, tá? Deixa eu ver aqui que temos de mais perguntas. Espera aí. Como agir com relação à alienação parental? Minha enteada de 8 anos passa por esse conflito com a mãe. Tá bom. Primeiro, é uma circunstância que não é você que tem que resolver, mas é ele que é o pai da criança, tá? Eu vou te trazer essa real, porque às vezes a gente toma pra gente uma coisa que a gente pode ter consciência e ajudar o outro a agir. Mas se a gente toma consciência e a gente age quando não era pra gente agir,
depois pode ser que o tiro saia pela culatra. Acho que é essa a expressão. Então, o que você precisa fazer? Existe uma alienação parental? O que te faz imaginar que existe isso? Quais são os dados de realidade que te fazem imaginar que a mãe dela está fazendo uma alienação parental? Ah, tá, é porque ela já falou isso, outro dia a enteada falou isso. Beleza. O seu marido ou namorado tem consciência disso? Tá? A Rê, ele tem. Tá, agora você vai chamar ele para ação. Porque tomar sua consciência não resolve nada, a gente precisa ir para a ação. Então começa a conversar com ele. Olha, você percebe os efeitos que isso pode trazer e como isso pode ser prejudicial? E aí, gente, ele tomando consciência, qual que é a ação que ele tem que fazer? Ir atrás dessa mãe, né? E conversar com ela sobre. A ideia não é reprimir, não é falar que ela não pode, mas é falar assim, você está percebendo as consequências do que você está fazendo? Você está fazendo isso e aquilo outro, isso tem consequências X, Y, Z. E aí ele também pode se informar, né? Porque existem questões legais que ele pode acionar também. Mas aí é com o advogado que ele vai saber orientar. Eu sou só psicóloga, não sei orientar direito sobre isso. Mas ele pode também buscar um advogado. Mas eu te digo, vai orientar ele, mas não se mete nisso, porque senão os dois, tanto a ex-mulher dele quanto ele, vai se virar contra você. Tô te batendo a real. É verdade que homens gostam... É verdade que o homem gosta da mulher que passa segurança e é madura? Ah, gente, homem gosta de tudo quanto é jeito de mulher, gente. Depende do tipo de homem, né? Tem aquele homem que gosta de mulher submissa, tem aquele homem que gosta de mulher mais mandona, tem aquele homem que gosta de mulher madura, tem aquele homem que gosta de mulher imatura. Então, temos de tudo quanto é gosto, gente. Tudo quanto é gosto. Rê, você tá respondendo as perguntas que tá na caixa de perguntas ou essa daqui? Tô respondendo tudo, Mariana. Às vezes eu vejo umas legais aqui, eu respondo aqui, aí às vezes eu vou na caixinha, tá? Mas eu já respondi as suas perguntas, viu? Eu vi que você tinha feito, eu já respondi. Próxima pergunta. Casório do filho do meu namorado. Não fui chamada, ele não gosta de mim, o filho, né? Do namorado. Estou chateada, como lidar? Complicado, né? Ele não gosta de você e eles acharam melhor você não ir, né? Eles, provavelmente seu marido, achou melhor você não ir. Desculpa, seu namorado. Aí, coração, você vai ter que lidar da seguinte maneira. Você e o seu namorado vão ter que ver formas de você ser introduzida nessa dinâmica. E o seu namorado vai ter que sim se colocar um pouquinho mais e falar assim, olha, entendo que você não gosta dela, porque ela não é sua mamãe. Mas não é porque ela não é sua mãe que ela não seja legal. O papai continua gostando de você, sua mamãe continua gostando de você e agora tem uma outra pessoa que pode gostar de você. Então é muito mais a postura dele como pai, sabe? Muitas vezes a criança, ela vai responder ao que ela percebe de um movimento, talvez ela esteja com medo. E outra coisa, viu? Vai uma dica. Se você tá tentando, inconscientemente que seja, se posicionar como a mãe dessa criança, não vai dar certo, não. Você não é mãe dele. Então, não haja como uma. Você vai agir como uma adulta perto de uma criança. Então, por exemplo, a gente tem aqui a Mel. A Mel é uma filhinha aqui de um casal de amigos nossos. Ela é uma gracinha, ela tem 3 anos. Gente, sou apaixonada nessa menina. Ela é uma coisa mais linda de Deus. E aí, a gente foi, ontem a gente saiu e eles estavam também. Ela foi pegar um negócio que eu vi que ia dar problema, sabe? Que ela ia quebrar, um negócio de vela. Você acha que eu deixei? Você acha que eu esperei a mãe dela chegar? Não, eu falei assim, Melina, não pode, não é pra você pegar. Isso daí vai quebrar. Então não é pra você pegar. Menina, me olhou com um ar de ódio, me fuzilou com os olhinhos assim, ó. Aí procurou a mãe, olhou pra mãe assim, começou a chorar. Aí a Bruna, né, que é a mãe, falou assim, mas não podia mesmo, né, Mel? Então entenda, isso é uma postura de um adulto ali. Eu não tô ali pra educá-la, eu não tô ali pra ensinar sobre a vida pra Mel. Mas eu sou uma adulta que não vou deixar uma criança ficar em perigo, entende?
Então, eu sei o meu lugar. Meu lugar é esse. Meu lugar é de amiga. Meu lugar é de orientar uma coisa ali, mas não de educar. Educar os pais, né? Então, começa a perceber qual é a postura que está se colocando. Peraí. Rê, pode falar sobre os espelhos? O que tem no outro, o que está dentro da gente? Então, Adriana, você fez essa pergunta, eu gostei muito dessa pergunta e eu vou levá-la lá pro feed. Na verdade, eu já gravei um vídeo que vai estar no feed, que é respondendo a sua pergunta, tá? É sobre como a gente se espelha no outro, né? Eu trouxe mais para esse lado da transferência. Então, eu já gravei o vídeo, eu não subi ele ainda, não disponibilizei ele ainda, mas ele já tá gravado. Tá, vamos ver aqui mais, que mais. Quero conversar, mas fico sem saber como chegar sem ser chata. Conversar com quem? Eu não sei se tinha outra mensagem aqui. Tá, você quer conversar com quem? Por exemplo, você quer conversar com o seu namorado. Vamos supor que seja isso, tá? Quero conversar com meu namorado, quero conversar com meu marido sobre uma coisa muito importante sem ser chata. Então, coração, é só você não ser chata. O que é uma pessoa chata? É uma pessoa o quê? Que fica buzinando as coisas na cabeça da outra. Uma pessoa chata é o quê? É uma pessoa que impõe vontades, impõe desejos. É uma pessoa que fala e não escuta. Isso tudo é uma pessoa chata. No meu ponto de vista, isso tudo é uma pessoa muito, muito chata. Então, é aquela pessoa que o umbigo dela é a casa dela, né? O outro não tá ali. O outro, tô nem aí que o outro tá ali. Mas eu. Essa é uma pessoa chata. Ela fala só dela. A gente tem uma pessoa, gente, que eu conheço, que é impressionante. Ela é a pessoa mais maravilhosa do mundo. É assim, ela não tem defeitos. Aí você fala assim pra ela, sei lá, comprei uma caneta, tá? Aí ela fala, nossa, comprou essa caneta? Nossa, eu comprei uma caneta maravilhosa. E o preço que eu comprei foi um preço maravilhoso. E ela começa a falar dela, começa a falar dela. Eu fico olhando ali, eu falo assim, vou bater palma, né? Porque não temos um diálogo aqui, né? E eu, que bom, você é maravilhosa. Isso pra mim é uma pessoa chata. Ela só sabe falar dela, né? A referência é ela. Então, pra você não ser chata, se você quer conversar com seu namorado, com seu marido, sobre uma coisa legal, não fale só de você, né? Você pode até falar sobre uma circunstância, o que você sentiu, o que você pensou, mas você também convida o outro, pergunta pro outro, o que você pensou naquela hora, sabe? Por que você fez isso ou aquilo? Isso daí vai tranquilizando, tá, corações? Vai tranquilizando demais. Então, não ser chata, eu acho que é saber ouvir. Então, você pode convidar o outro se colocando disponível para ouvir. Se for só para falar, você vai ser chata. Assim que eu penso. Obrigada, fiquei preocupada com isso, sobre a cena do Peter Pan. Não, Adriana, já fiz o vídeo. Rê, e quando você tem uma amiga que se acha, que fala mal de você e de sua amiga, é uma pessoa manipuladora? Não é sua amiga, né? Então vamos começar por aí. Se você tem uma amiga que fala mal de você para outras pessoas, então ela nem amiga não é, sabe? Eu acho que a amiga é aquela pessoa que vai te mostrar um ponto que você não tá percebendo, mas ela não vai fazer uma coisa assim pra te ficar, sabe, te denegrindo. Então ela não é sua amiga, vamos começar. A gente tem que começar a separar, a gente, que é colega e que é amigo. Amigo nos quer bem, amigo vibra com a nossa alegria. Agora, colega nem suporta alegria, nem suporta o que tá. Colega adora uma desgraça que tá acontecendo na nossa vida, mas vai compartilhar uma coisa boa. Colega não tá nem aí pra coisa boa, não. Sabe? Traz pro negócio ruim. Agora, amigo compartilha com você aquilo que é bom, sorri, chora de alegria. Isso é amigo, tá? Então, vamos começar por aí. Agora, se ela é manipuladora ou não, eu não sei, mas talvez ela seja só chata mesmo, né? Gente, eu tô demais hoje. Aguardem, meninas, da mentoria hoje à noite. Mas assim, talvez seja, mas a gente precisa de mais dados para saber se é manipuladora ou não. Eu tenho um vídeo muito legal de uma live que eu fiz lá no meu... Gente do céu. Lá no meu YouTube tem um vídeo muito legal. YouTube Renata Tanus, vai lá que tem, tá? Muita gente é assim, já puxa o assunto pra si e domina. Exatamente, Ângela. E é chato pra caramba, né?
Tem colega, amigo e desconhecido, isso mesmo. Gente, eu tô com medo de sair daqui e a gente não ter mais o teto na nossa cabeça, lá no nosso quarto. Eu tô desconfiada que vai acontecer isso. Tô desconfiada. Mas pode acontecer. Oi, Laís! Que coisa boa essa aqui, Laís. Se uma pessoa puxar assunto só pra si mesma, talvez ela precise de terapia mesmo pra falar só de você, não? Sim, Thaís, talvez ela precise de uma terapia. Gente, se o mundo gira em torno do seu umbigo, tem uma coisa muito estranha acontecendo com você. Eu acho que tem que ser o equilíbrio, né? Também não só falar dos outros, assim, você só fica ouvindo. Mas você sabe ouvir, você sabe falar de si. Mas, gente, vamos dar espaço, né, pro coleguinha? Ah, com o namorado. Deixa eu ver. Ah, Laís, obrigada, coração. Laís, a gente se conheceu lá em Uberlândia. Me incomodo porque meu namorado marca a amiga em postagem direto no Insta. Isso me deixa mal. Gente, esse negócio de rede social é porque assim, a gente acha que rede social tem regra, né? E não tem. Então, para cada casal vai funcionar de uma maneira. Então, não é porque ele marca amiga, amigos, que para todo mundo isso vai ser um problema. Mas se é um problema para você, você tem que deixar muito claro para ele. Mas muito. Ó, coração, deixa eu te falar, eu não tô gostando desse negócio de você ficar marcando. E aí você tem que dar uma fundamentação. Porque só falar que não tá gostando não é, né? Você tem que dar um fundamento ali. Não tô gostando porque isso me faz pensar, ou isso me deixa assim o assado, né? E aí vocês vão dialogar para ver se é possível que ele pare de marcar ou se é você que tem que mudar. Porque, gente, também é uma coisa que acontece. Muito do que aqui é um pouquinho do espelhamento, né, que a Adriana perguntou. Muito do que eu projeto no outro, que eu falo que o outro tem que fazer diferente, na verdade, sou eu que tenho que fazer diferente. Então, por que será que isso te incomoda tanto? Por que será que ele marcar uma pessoa te incomoda, né? Você gostaria que ele te marcasse? Sabe? Então, o que está acontecendo? Por que isso te pega? Eu acho que eu sempre me pergunto isso, né? Brincadeiras à parte, né? Depois da destruição aqui da minha casa, quem viu os stories ontem, eu falei assim, antes de ontem, falei, meu Deus do céu. Falei só pra mudar a cama de lugar, de repente, que tava, né, destruído, né? Aí eu fiquei, a gente conversou sobre isso e tal, foi tranquilo. Aí depois eu fiquei assim, gente, mas por que será que me incomoda tanto a desorganização dentro de casa, né? É uma coisa que me incomoda fortemente. Eu gosto das coisas muito organizadas em casa. Então, reforma é uma coisa que eu sofro de verdade, tá? Né? Tipo assim, eu sofro que, tipo, eu não tenho as coisas no lugar, sabe? Eu gosto disso. Então, por que será que isso me faz sentir assim? E por que será que... aí, antes de ontem, né, fiquei brava quando eu vi o piso sem piso. Essa fui eu brava. Falei, não acredito, cadê o piso dessa casa? Então, eu sempre trago pra mim, pra pensar, por que eu reagi assim? Porque isso me incomoda, porque isso tá dentro de mim. Gente, tá acabando a live. Tá acabando a live? Não acredito. Então, eu convido vocês sempre a pensarem nisso. Olha, o que existe aqui na relação? Por que isso repercute dessa maneira dentro de mim? Então, em vez de eu ficar só falando que o outro fez ou deveria fazer uma coisa diferente, eu me pergunto, por que eu ajo assim, tá bom? Corações, deixa eu contar pra vocês. Tá acabando a live, aqui já tá com um tempinho, 1 minuto e meio, menos de 1 minuto e meio, a gente encerra a live. Mas antes da gente encerrar, quero dizer que eu agradecer vocês que estavam aqui, convidar vocês lá pro meu YouTube. Quem ainda não está inscrito no YouTube, vai se inscrever. Tô em cólicas, doida pra contar pra vocês que agora, em março, a gente vai ter novidades quentíssimas ali, muito legais. Mas ainda não é o momento de eu contar. Quando for o momento, eu vou contar pra vocês. E também convidar vocês pro meu canal no Telegram. Quem ainda não me segue, lá o conteúdo é mais denso, né? Eu trago um conteúdo melhor lá, mais profundo. Porque aqui no Instagram, aí, tem tempinho aqui, tem tempinho no Stories. Quem não me segue é só ir lá na minha bio, aqui no Instagram, que lá tem os links, tá? Beijo, meus corações maravilhosos. Você tem cara de ser bem divertida. Às vezes eu sou, às vezes não sou, a gente é ser humano. Olha aqui, gente, olha a bagunça. Gente, isso aqui me pira, isso aqui me tira de sério. Não aguento. Enfim, estamos trabalhando isso.
Beijo, meus corações. Tchau, amores.